Físio, só é possível alcançar esse benefício de faturar 10 mil por mês ampliando a sua visão. Primeiro, saindo da visão que ser um assalariado vai te levar para este nível, porque não vai. Porque mesmo que você faça uma jornada dupla, você não vai alcançar os 10 mil de faturamento. Depois, enxergando que trabalhar com pacientes particulares é um caminho, uma oportunidade de você faturar acima de 10 mil. Inclusive, você pode alcançar este faturamento atendendo meio período. Isso mesmo, meio período por dia, atendendo de segunda a sexta, 4 pacientes por dia e cobrando um valor justo de 150 a sessão. Veja como é possível trabalhar de maneira honesta, sem se sobrecarregar, sem se matar de trabalhar, sem precisar trabalhar na sua capacidade máxima. E ainda te sobrando tempo para investir na sua saúde, investir tempo de qualidade para estar com sua família, com seus filhos, fazer as suas atividades com mais tranquilidade, sem estresse. E recebendo um valor justo pelo seu conhecimento e pelo resultado que você entrega. Eu tenho um mentorado que, quando conheceu o método Escalando na Físio, que é um método onde eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10 mil por mês, nessa época, ele trabalhava 12 horas por dia, ou seja, ele fazia jornada dupla. E ainda fazia plantões aos fins de semana. Trabalhava em 2 hospitais com uma renda média, somada ali dos 2 hospitais, R$ 5.500, trabalhando 12 horas por dia. Ele não tinha vida, vivia cansado, exausto. Ele trabalhava para pagar os boletos. Chegava no começo do mês, quando recebia, pagava o aluguel, o financiamento do carro, as despesas básicas de supermercado, água, luz e já passava o restante do mês duro, esperando então o próximo pagamento para conseguir fazer algo diferente, como comer em um bom restaurante, e no fim das contas, nunca sobrava absolutamente nada. O dia que ele me viu explicando sobre a diferença do CLT para o particular e descobriu que a hora dele estava valendo R$ 25, a ficha dele caiu. E ele entrou então para o método, iniciou nos atendimentos particulares. Nessa época ele atendia, ainda atende, né, somente com técnicas manuais. Inclusive, começou atendendo dentro da garagem dele. Ele não tinha estrutura, não tinha equipamentos, não tinha absolutamente nada. Ele só tinha o desejo de vencer. E a hora dele passou de R$ 25 para R$ 150. Porque ele conseguiu enxergar a oportunidade de vender o conhecimento dele para os pacientes que já buscavam por ajuda, para viver sem dor, com autonomia, liberdade de ir e vir, sem sentir desconforto na coluna ou em outras articulações. E ainda sem reserva financeira nenhuma, ele montou o seu consultório. Hoje ele atende em apenas um hospital, atende no seu consultório próprio os pacientes particulares por meio período, dando um salto, então, no seu faturamento. Mas ele enxergou a oportunidade de alavancar o seu negócio, aumentando o valor da sua hora trabalhada, diminuindo a carga horária de trabalho, priorizando tempo de qualidade na agenda para atender os pacientes particulares e fazer o seu negócio se desenvolver. E ele cresce mês a mês, é lindo de ver. Inclusive, ele ajuda outros colegas de profissão a enxergarem esta oportunidade também. Eu mesma, quando comecei a trabalhar como fisioterapeuta, eu prestava serviços em uma clínica médica. Nessa época, eu recebia R$ 13 a hora e levei muitos anos para perceber que não ia adiantar absolutamente nada eu lotar a minha agenda de pacientes particulares. Porque a minha hora, ela continuava valendo os mesmos R$ 13. E quando eu enchia a minha agenda, quanto mais eu enchia a minha agenda, quem mais faturava era a dona da clínica. Mas nessa época, eu ainda não tinha essa mentalidade. Então, eu, obviamente, passei anos lotando a minha agenda,
atendendo das 8 da manhã às 8 da noite. Eu achava normal. Nessa época, eu achava o máximo. Nessa época, o máximo que eu conseguia fazer era pagar um carro financiado, que era um Fiesta 1.0, um apartamento daqueles Minha Casa Minha Vida, que a parcela era R$ 230, e eu ainda conseguia pagar todos os boletos atrasados. Era um fiasco. Eu trabalhava como uma camela e não conseguia nem pagar os boletos direito. Até que eu resolvi dar um basta e comecei a procurar possibilidades. Foi aí que eu enxerguei esse mar de rosas que hoje eu conto para vocês. Então, eu parei de prestar serviços para essa clínica, abri meu próprio negócio. Nessa época, eu também não tinha nenhum planejamento financeiro. A minha hora passou de R$ 13 para R$ 90 e eu ainda morria de vergonha de cobrar dos pacientes pelo serviço prestado. Depois eu fui ganhando experiência, expertise, conhecimento, enxergando cada vez mais a possibilidade de agregar valor aos pacientes particulares e minha hora foi para 130. Mas eu ainda achava normal nessa época lotar a minha agenda. Então, 100% da minha agenda era voltada para atender pacientes. Não tinha vaga para mais nada da vida pessoal. A prioridade era o trabalho, mas ainda só conseguia pagar os boletos. Agora eu pelo menos não atrasava os pagamentos. Mas foi quando eu enxerguei o meu negócio com mais profissionalismo e comecei a parar de achar normal esse papo de lotar a agenda. Então, eu abri espaço para o meu crescimento profissional.